justamente a sustentabilidade para a gente ter uma produção interessante. Então, dando enfoque justamente nos bioinsumos, que é o nosso tema de hoje, né? O que que são bioinsumos? A gente sempre escuta essa palavra, né, bioinsumo, mas o que que é isso? Então, a gente tem hoje em dia, pessoal, duas leis, dois projetos de lei em andamento no Senado, tá? Para aprovação. Se vocês forem lá, a gente tem como definição de bioinsumo um produto, processo ou tecnologia, pode ser de origem vegetal, animal ou microbiana, que vão ser utilizados de forma benéfica na agricultura. Ou seja, é um organismo que vai ser utilizado de forma benéfica. E esse organismo, ele pode ser utilizado para controle de pragas e doenças, para promoção de crescimento de plantas. Então, a gente está vendo que diversas bactérias, fungos, etc., produzem metabólitos diferenciados que auxiliam no crescimento das plantas. Então, além delas controlarem pragas, insetos, enfim, patógenos, elas também vão promover o crescimento de plantas. E também solubilização de nutrientes. Então, o grande interesse aqui no uso dos bioinsumos, além de ser inócua, na maioria das vezes, ao meio ambiente e ao homem, elas são multifuncionais. Então, a gente aplica uma determinada espécie bacteriana e ela oferece uma gama de funções. Elas são multifuncionais, como eu falei, né? Pensando nisso, foi instituído o Programa Nacional de Bioinsumos em 2022, que tem como principal finalidade fortalecer e ampliar o uso de bioinsumos no país. Então, a gente tem um programa nacional desde 2020. Nesse programa, ele institui uma série de prerrogativas, justamente para fortalecer o uso de bioinsumos aqui no Brasil. E eu vou dar um enfoque maior justamente no controle de pragas, tá? E falar um pouquinho também do controle de doenças. Pessoal, esse aqui é só para mostrar para vocês que a gente tem uma evolução histórica aqui no registro de produtos biológicos de maneira geral ao longo do tempo. Então, a gente tem um aumento, né, crescente. Aqui, em 2023, teve uma queda, porque esse dado ele é de maio ou junho de 2023, então estava na metade do ano. Mas, com certeza, é maior esse aqui, tá? Então, a cada ano, a gente tem mais registros de produtos biológicos, a gente tem mais ativos, a gente tem mais pesquisas. Então, no ano passado mesmo, teve um crescente muito interessante no sentido de publicações com relação a micro-organismos, com semioquímicos, com extratos vegetais, com algas, enfim, para uso na agricultura, e a gente tem visto que tem muita coisa interessante para ser utilizada. Por que que a gente tem que optar, então, pelo uso dos bioinsumos? Pessoal, vocês sabem da problemática do uso de defensivos químicos, né, os agrotóxicos. Então, tem a questão de poluição ambiental, tem de resíduo nos alimentos, tem uma série de questões aí que vêm sendo questionadas, tanto pela população quanto por poder público, etc. Então, uma das principais prerrogativas do uso dos bioinsumos é justamente porque eles são, na maioria das vezes, grande parte das vezes, 99% das vezes, eles vão ser pouco problemáticos, tá? Então, eles são inofensivos aos animais e aos seres humanos, não vão causar doença na gente, tá? São específicos com relação ao alvo, ou seja, eu vou aplicar aquela bactéria e ela vai matar um determinado grupo de insetos, ou só um inseto, enfim, então são bem específicos, são amigas do meio ambiente, então não vão causar grandes problemas ambientais, tá? A gente consegue multiplicar em grande escala esses micro-organismos, então a gente tem a produção já de várias espécies bacterianas, várias espécies fúngicas, então a gente consegue multiplicar. A ausência de resíduos nos alimentos, então a gente aplica e a gente não vai ter aquela preocupação de estar contaminado com defensivo e tem uma maior eficiência no manejo a longo prazo. Então, o que que a gente tem que pensar, pessoal? Os bioinsumos, eles são interessantes para serem utilizados na agricultura, sim, tá? Mas eles não são salvadores da pátria, digamos assim. Então, a gente tem que ir implementando aos poucos, a gente tem que fazer um manejo integrado de pragas de maneira geral, de doenças.
a gente não pode pensar que o uso de uma bactéria vai salvar a lavoura, não é isso. A gente vai implementar o uso dos bioinsumos no manejo, tá? E o manejo inclui várias práticas diferentes, né? O uso de controle biológico, controle cultural, até o controle químico também. Mas a gente aí vai ter que estudar a melhor forma de fazer isso, tá? Então, os bioinsumos, eles são interessantes, eles devem ser implementados na produção agrícola, só que ele tem que ser muito bem estudado, não é simplesmente jogar a bactéria de qualquer forma, jogar o fungo de qualquer forma, o vírus, etc., que vai dar certo. Não é isso. A gente tem que fazer um manejo e a gente tem que estudar o melhor posicionamento daquele produto para que ele seja eficiente, tá? Então, a gente tem vários tipos de bioinsumos, eu trouxe aqui principalmente os relacionados a micro-organismos e macro-organismos, lembrando que bioinsumos também inclui extrato de plantas e outras coisas, mas eu vou dar enfoque justamente aqui nesses dois tipos, tá? Micro-organismos, a gente tem principalmente bactérias, fungos e vírus. Macro-organismos, a gente tem os predadores e parasitoides. Todos esses aqui são insetos, tá, pessoal? São artrópodes. Predadores, a gente tem coleóptera, que são besouros, díptera, que são moscas e mosquitos, especialmente moscas. Himenóptera, a gente tem vespa. Hemíptera, a gente tem percevejo. Dermáptera, a gente tem tesourinho. Parasitóide, a gente vai ter himenóptera, que são vespinhas. E díptera também, que atuam como parasitoides, tá? Então, aqui a gente tem alguns exemplos de predadores que podem ser utilizados de forma benéfica na agricultura. Eles podem ser colocados de maneira conservativa, ou seja, a gente aumenta a população de maneira conservativa, a gente não inclui aquele inseto no ambiente, a gente só tenta aumentar a população dele. E a gente pode inundar com esse inseto também, ou seja, a gente produz em grande escala. Então, hoje em dia, a gente tem a produção de alguns percevejos predadores, de joaninhas também, depois elas são colocadas no campo para controlar insetos. Então, a gente tem diversos predadores já estudados, só que a gente não tem ainda um número muito grande para ser utilizado na agricultura. São poucas empresas que produzem os predadores para venda, etc. E a gente tem os parasitóides. Os parasitóides constituem principalmente de moscas e vespinhas, e elas vão parasitar e vão matar o hospedeiro. Tá? Então, essas vespinhas colocam os ovos em outro ovo, esse aqui é o ovo de Lepidoptera, tá? De uma mariposa, lagarta, e o ovinho da vespa vai gerar uma larva, essa larva vai comer aqui esse ovo da Lepidoptera. Então, a gente controla também diversas pragas com o uso de parasitóides, tá? E os entomopatógenos, que é o foco aqui da palestra, tá, pessoal? Quando a gente fala em entomopatógeno, a gente está falando de micro-organismos, né? Então, são micro-organismos que vão causar doenças em insetos e ácaros e vão levá-los à morte. Os mais importantes são as bactérias, fungos e vírus. A SoloBio, que é a empresa que eu trabalho, a gente produz bactérias e fungos. Então, a gente tem no nosso portfólio, se eu não me engano, 15 bactérias diferentes e 4 fungos destinados ao controle de insetos, tá? Beleza, falando um pouco de cada um, de bactéria, fungos e vírus, a gente tem aqui os baculovírus, que são os mais importantes na agricultura para controle de insetos. Então, o inseto fica com esse aspecto aqui, depois que foi contaminado com vírus, fica preso e como se estivesse pendurado na folha ou na planta depois que ele é morto, tá? Então, aqui é o mecanismo de ação do vírus. O interessante desse vírus é que ele consegue se espalhar no ambiente. Então, esse inseto aqui está morto, está cheio de oclusão viral. Então, se vier outro inseto aqui perto e comer uma folha que está contaminada aqui, vai passar para outro inseto. Então, a gente chama isso de epizootia, bem legal. Então, aqui a gente tem um esquema de como isso acontece. A gente tem uma folha com vírus, a lagarta vem e come. E aqui a gente tem as oclusões virais do vírus, né? E acaba, então, infectando a lagarta, ela morre e isso aqui fica cheio de vírus. A lagarta fica completamente cheia de vírus e a gente consegue, então, passar para outros insetos. Inclusive, uma das técnicas que os agricultores utilizam é coletar insetos mortos por vírus, bater e depois aplicar no campo, tá? Então, tá cheio de vírus aqui, eles vão aplicam no campo os insetos mortos, tá?
Com relação às bactérias, a gente tem diversas espécies bacterianas interessantes. Bactéria é um micro-organismo, né, um procarioto muito interessante, muito versátil, multifuncional, produz muita coisa, né? O meu doutorado foi com bactéria, então eu sou um pouco suspeito para falar de bactéria, mas são micro-organismos surpreendentes, a gente se surpreende cada dia mais com elas, e a gente tem muita coisa para ser feita com bactéria ainda, a gente tem muitas espécies importantes, interessantes, que podem ser utilizadas na agricultura. Eu trouxe aqui alguns exemplos de gêneros, eu vou falar de algumas espécies depois. Então, a gente tem, principalmente, o mais importante aqui, pessoal, importante no sentido de números, de espécies que a gente tem, é o Bacillus. A gente tem muitas espécies dentro do gênero Bacillus que são importantes para a gente, que estão sendo utilizadas na agricultura. Vou falar de algumas daqui a pouquinho. Tem o Priesse, que antigamente estava dentro de Bacillus, aí desmembraram. Enterobacter, Pseudomonas, Azospirilo, que é utilizado como inoculante, né, o azospirilo, para fixação de nitrogênio em gramíneas. Bradyrhizobium, Rhizobium, são noduladores de leguminosas, fixam nitrogênio, né? E essas duas últimas aqui, a Saccharopolyspora e a Chromobactéria, são utilizadas no controle de insetos. Então, são muitos gêneros, eu só trouxe alguns aqui para vocês, esses são os mais importantes. A gente tem quase todos esses aqui no nosso portfólio, tá? E a ideia é a gente ampliar isso, né? Falando um pouco do Bacillus, do gênero Bacillus, é um gênero muito interessante, tá? Família Bacillus é uma gram-positiva, eu acho que vocês já estudaram isso, né? O que é gram-positivo, gram-negativo. Então, é uma gram-positiva, são aeróbicas, esporulantes, e é justamente por conta do esporo que ela é interessante para a gente. Por quê, pessoal? Como elas formam esporos, o tempo de prateleira de shelf life, que a gente fala, né, é grande. Então, a gente produz um bacillus como produto e ele dura muito tempo por conta dos esporos. Os esporos são resistentes a diversos fatores ambientais, a intempéries diversas. Então, os esporos são bem interessantes. Inclusive, tem diversos estudos mostrando que algumas espécies de bacilos, como Bacillus púmilis, por exemplo, têm esporos que resistem a condições de Marte, por exemplo. Então, elas são bem resistentes e a gente tem... isso é interessante para o nosso produto, porque a gente produz os esporos ficam bastante tempo viáveis, tá? A gente encontra o gênero Bacillus em todo o campo. A gente já isolou Bacillus aqui de tudo quanto é tipo de coisa, de planta, de solo. É muito comum a gente encontrar em plantas, no interior de plantas. No solo a gente encontra muito facilmente. Esgoto, a gente já isolou. Do ar, enfim. Se você pegar sua mão mesmo e colocar lá numa placa de pedra com meio de cultura, né, com TSA, enfim, com certeza vai crescer um bacillus, então a gente encontra bacillus em praticamente todos os ambientes, tá? E o interessante do bacillus é justamente o aparato metabólico dessa bactéria, ela produz muita coisa, amilase, fosfatase, sideróforos, protease, quitinase, algumas fixam nitrogênio, então é muito interessante, tá? E muitas espécies são conhecidas como rizobactérias promotoras de crescimento de plantas, porque elas ficam em associação com as raízes das plantas, por isso que é rizobactérias, fica ali na rizosfera, e elas fornecem diversos metabólitos, inclusive hormônios vegetais. A gente tem espécies bacterianas dentro do gênero Bacillus que produzem fito-hormônios, como auxinas, giberelinas e citocininas, por exemplo. Então, elas são bem interessantes, tá? E, além disso, controla pragas e patógenos, né? A gente tem diversas espécies aí que são capazes de reduzir danos provocados por insetos, por fungos fitopatogênicos, nematóides, tá? Além disso, tem muitas espécies que são utilizadas na indústria farmacêutica e alimentícia, são utilizadas como biorremediadores de ambientes contaminados. E o mais interessante é que essas espécies que a gente utiliza, elas são seguras. Então, a gente faz uma série de testes, né, antes de poder registrar. Então, tem todo aquele
passo a passo para registro de produto biológico, né? Não é simplesmente encontrei uma bactéria aqui, já vou colocar no campo. Não, a gente tem que registrar esse produto. E para registrar, tem os testes toxicológicos, tem os testes de campo, então passa pela Anvisa, pelo MAPA, tá? Antes de qualquer coisa. Aqui, pessoal, eu trouxe algumas espécies só de bacilos. Todas essas espécies aqui a gente tem no nosso portfólio, a gente utiliza já na agricultura, tá? De maneira benéfica. Então, a gente tem o Bacillus subtilis, que é uma das principais espécies dentro do gênero, é uma das mais estudadas e é uma das mais interessantes também, do meu ponto de vista. Produz muita coisa interessante e a gente tem diversas cepas de Bacillus subtilis utilizadas para controlar fungos, bactérias e nematóides que causam doenças em plantas, tá? Tem o Púmilus, que controla fungos, Amyloliquefaces, que controla fungos, bactérias, nematóides, licheniformes, velezenses, e a gente tem o Bacillus thuringiensis, que controla insetos. E eu vou focar justamente no thuringiensis. Pessoal, então, o BT, que é o Bacillus thuringiensis, é uma bactéria já amplamente conhecida, não é nova, a gente já tem produtos bem antigos, digo antigos assim, 20, 30 anos no mercado, tá? Justamente para controlar insetos, especialmente insetos da ordem Lepidoptera, insetos da ordem Coleóptera, Hemiptera, né? Estou falando de lagarta, de besouro, de percevejo. E o interessante, pessoal, é justamente que essa bactéria ela é capaz de produzir um cristal. Aqui a gente tem o esporo, né? Então, no final do ciclo dela, ela produz essa inclusão aqui cristalina. E é justamente esse cristal que vai causar a mortalidade do inseto. Lembrando que, para causar a mortalidade desse inseto, ele tem que ingerir. Então, o mecanismo de ação de BT é por ingestão, é no aparato digestivo. Então, ele tem que comer esse cristal, tem que comer a bactéria para poder fazer efeito, tá? A gente isola BT de várias coisas, a gente já isolou também de tudo quanto é coisa, a gente já isolou de inseto morto, de planta, de solo, de água. Inclusive, a gente isolou uma cepa de BT agora de café, que é muito interessante, está matando muita coisa. A gente está fazendo exibir ensaios aqui, está matando 100% de diversos insetos praga, então é bem interessante. E a gente já tem muitas estirpes de BT conhecidas, cepas diferentes, né, com cristais diferentes, com proteínas CRI. Esse cristal é uma proteína, tá, pessoal? A gente chama de proteína CRI. Vou falar um pouquinho agora melhor. Então, pessoal, o BT é, digamos que a principal bactéria utilizada hoje no controle de pragas, tá? E é uma bactéria que produz muita coisa, produz muitas toxinas diferentes, tá? E a principal é a delta-endotoxina, que é justamente o cristal. Mas além da delta-endotoxina, a gente tem a alfa e a beta-exotoxinas, que não são interessantes para a gente. Inclusive, para a gente poder utilizar uma cepa de BT no campo, ela não pode produzir essas toxinas aqui, tá? Então, a gente faz os testes. Se ela produzir uma beta-exotoxina, por exemplo, a gente já descarta essa cepa, a gente não pode utilizar, porque ela é muito tóxica para a gente, tá? Então, quando a gente registra um produto, ele já passou por uma série de testes e a gente sabe que ele não vai causar nada na gente, em animais, não alvo, né? E no ambiente de maneira geral. Então, é uma bactéria segura, certo? O interessante aqui para a gente é justamente essas duas últimas, que é a VIP e a delta-endotoxina. Tanto a VIP quanto a delta-endotoxina são proteínas inseticidas. E como é que isso age, pessoal? Como eu falei para vocês, o modo de ação de BT é no sistema digestivo do inseto, então o inseto tem que comer. Se a gente comer BT, será que vai dar problema também? Não, por quê? Essa proteína ela tem que ser solubilizada. E a solubilização ocorre justamente através de uma ativação, e essa ativação é feita em pH alcalino. A gente tem um pH ácido, então ela não é ativada no nosso sistema digestivo. Agora, o inseto ele tem um pH alcalino no sistema digestivo dele. E é justamente por isso que vai ativar somente em alguns insetos. E não são todos os insetos, tá, pessoal? Que isso vai fazer efeito. Então, é bem específico, as proteínas são bem específicas. Então, o inseto, ele ingere essa toxina, esse cristal, vai ativar lá no sistema digestivo dele.
Essa proteína vai formar poros no intestino médio do inseto, e esses poros vão causar danos significativos no intestino dele. Então, ele vai parar de comer e depois ele vai morrer por septicemia, tá? Então, a gente vai atingir somente imaturos. Então, isso aqui é muito importante no posicionamento do produto. Não adianta aplicar BT para matar mariposas adultas, não vai matar, não vai acontecer nada com elas. Então, se eu tenho problemas com insetos da ordem Lepidoptera, eu tenho que estudar, fazer um acompanhamento para poder aplicar justamente no tempo certo, tá? E a gente tem como os principais alvos Lepidoptera principal, que são as lagartas, tá? Coleóptera, a gente tem algumas cepas também, especialmente para picudo. Diptera e Hemiptera. A gente tem outras bactérias também que são utilizadas no controle de pragas de insetos, tá? Como a Saccharopolis spinosa, só que a gente ainda não tem nenhum produto registrado à base dessa bactéria, né? É uma bactéria de amplo espectro, ela é um pouco difícil de ser produzida. BT é mais fácil de produzir, tá, pessoal? A gente produz BT facilmente, digamos assim, em bioreator. Já a Saccaro é mais difícil. Ela produz as espinosinas. Hoje a gente tem produtos químicos baseados nessa espinosina, mas a gente não tem produto biológico baseado na bactéria total, tá? E a gente tem a Corynebacterium subtsuga, que também é uma bactéria nova, a gente não tem nenhum produto registrado baseado nela, né? A gente tem um produto, mas não é brasileiro, baseado nos metabólitos dela, que é o grandevo, não é daqui, tá? E aqui a gente tem, principalmente como alvo a Hemiptera. Então, essas duas bactérias estão sendo estudadas ainda, a gente não tem nenhum registro delas, mas são promissoras, tá? Com relação aos fungos, a gente tem diversos gêneros diferentes, Bovéria, Metarrhizium e Isária. Os fungos aqui, eles já são um pouco diferentes, tá? Eles vão causar danos por contato, não precisa ser ingerido, ao contrário de BT. E eles são normalmente generalistas, eles pegam muitos insetos diferentes. E o interessante também dos fungos é justamente porque eles causam epizotias, ao contrário das bactérias. As bactérias a gente aplica, tem que ficar aplicando, tá? Então a gente aplicou hoje o BT, beleza. Daqui a uma semana, enfim, aplico de novo. Fungo, ele consegue se espalhar no ambiente e causar epizotia. Então, a gente aplica hoje, a gente vai ver o fungo se espalhando, quando vai ver, está todo o ambiente com fungo, com Bovéria, com Metarrhizium, etc. Só que a gente tem uma dependência muito grande das condições ambientais, então tem cepas que só vão funcionar em condições específicas. Por exemplo, tem algumas cepas de Isária que só vão funcionar em ambiente extremamente úmido, então condições de vegetação, por exemplo. Então a gente tem que estudar isso para posicionar certinho o produto, certo? Como eu falei para vocês, os fungos eles vão atuar justamente por contato, então cai um conídeo do fungo aqui na cutícula do inseto, esse conídeo vai germinar, vai penetrar no inseto e ele vai se multiplicar dentro do inseto. Aí depois ele vai esporular. Essa esporulação vai gerar mais conídeos e os conídeos vão ser levados pelo vento e vão atingir outros insetos. Então, isso que é o interessante aqui no uso de fungos, tá? Aqui um exemplo de metarrhizium atacando gafanhoto, tá? Então, aqui a gente também tem fungos bem interessantes. Esses fungos não causam nada na gente. A gente pode pegar, não vai penetrar na gente e não vai... Não é The Walking Dead que tem o fungo que causa isso, né? Nem sei se é o The Walking Dead, acho que é. Então, não causa nada na gente, tá, pessoal? Isso aqui é bem específico para insetos. Tem muita gente que tem medo. Ah, fungo vai causar doença na gente. Não, não vai. Pessoal, e o interessante é que a gente consegue produzir esses fungos, metarrhizium, a gente consegue produzir cromo, a gente consegue produzir BT, a gente consegue produzir púmilos, amilo, licheniformes, velezens, a gente consegue produzir azospirillum, bradyrhizóbio, tudo isso em bioreatores industriais, tá? Então, a gente produz isso em bioreatores industriais, em grande escala. Então, a gente tem bioreatores de 5.000 litros, por exemplo, um meio de cultura específico, esse micro-organismo vai se multiplicar, a gente vai ter um inóculo, esse inóculo pode ser utilizado de maneira direta para controle de praga, a gente chama de on-demand, ou esse inóculo ele pode ser utilizado para multiplicação on-farm.
que está agora ganhando mais destaque. O que é essa produção on-farm? É justamente a produção desses micro-organismos, de alguns desses que eu te falei, na própria fazenda, tá? Então, a gente pega essa bactéria ou esse fungo, coloca em biofábricas, que a gente chama, né? São bioreatores modificados. Aqui nas biofábricas, a gente não tem problema por exemplo, de esterilização, como a gente teria no bioreator, que é como se fosse uma autoclave, então ela não vai explodir, não tem o risco de causar nenhum dano lá na fazenda. Então, são bem simples de serem operadas, são seguras, tá? Mas a gente não consegue ajustar alguns parâmetros durante o processo, por exemplo, o pH, a gente não consegue ajustar muito bem a temperatura, tá? Mas eles são bem interessantes, a gente consegue multiplicar esses micro-organismos na fazenda e a gente tem biofábricas de 100 litros, 500 litros, 1000 litros e etc. Então, a gente tem um inóculo bacteriano, a gente fornece o meio de cultura, ele coloca na biofábrica e assim tem a multiplicação desse micro-organismo na própria fazenda, tá? Então, a gente tem algumas vantagens da produção on-farm, que é justamente a produção na propriedade, na própria fazenda, multiplicação de diversos micro-organismos diferentes para serem utilizados na lavoura, menor dependência de produtos químicos e o menor risco de intoxicação na aplicação quando ele for puro, em comparação com defensivos químicos, né? Só que a gente tem alguns gargalos. Oi? Mais 5 minutinhos, tu consegue finalizar aí? Sim, estou terminando já, tá? Pessoal, a gente tem alguns gargalos com a produção on-farm, justamente a contaminação. O que acontece? Como a gente utiliza um micro-organismo em um meio de cultura, às vezes pode cair outro micro-organismo, ou então no ar que a gente injeta, na água que a gente utiliza, e multiplicar outras coisas que a gente não quer, certo? Então, contaminação, hoje em dia, é o principal gargalo na produção on-farm de micro-organismos, certo? Então, o que a gente pretende, como pesquisa, como pesquisador, né, é justamente diminuir essas contaminações, diminuir os riscos e deixar o material mais puro para ser utilizado na agricultura, certo? Então, antigamente, a produção on-farm era feita em caixa de água e tudo mais. Hoje, a gente já tem materiais mais específicos, mais limpos, mais interessantes para serem produzidos. E a ideia é justamente aprimorar isso aqui, tá? Então, como a gente vai diminuir isso? Esterilizar os materiais, a gente vai ter um inóculo puro, então o nosso inóculo tem que ser puro, ou seja, o inóculo bacteriano fúngico tem que ter só aquela bactéria ou só aquele fungo para ser multiplicado depois na fazenda. Tem que usar o EPI, certo? Tem que abrir o recipiente só quando necessário, quando ocorrer a fermentação, então não ficar toda hora abrindo para ver como é que está lá dentro, porque vai cair outros micro-organismos, vai multiplicar outros micro-organismos. Hoje a gente está em andamento, na verdade, legislações pertinentes à produção farm, a gente ainda não tem, mas vai ter, com relação a contaminantes, com relação a como vai proceder essa multiplicação, quem vai ser o responsável técnico. Então, hoje a gente estuda quais são os possíveis responsáveis técnicos para a produção farm, e eu acredito que engenharia de alimentos, né, que é o foco aqui de vocês, ciência de alimentos também pode ser um responsável técnico nessa área. Vocês trabalham com isso também, né, com micro-organismos. Então, em breve vai sair a lei, e a lei vai ter tudo isso aí de como a gente tem que produzir na fazenda. Então, como perspectivas futuras, a gente tem sempre a necessidade de procurar novas estirpes, né, novos micro-organismos, que a gente procura sempre melhorar o processo, né, ver uma cepa melhor que produz mais coisas, que seja mais eficiente, novos meios de cultura, novas formulações para aplicação no campo, equipamentos, como eu falei para vocês, né, então, sobretudo biofábricas, tornarem elas mais versáteis, mais interessantes, serem utilizadas com menos riscos, menos contaminações, melhorar o processo,
menor índice de contaminações, que é um foco muito grande nosso, a gente produzir só aquilo que a gente quer, e oferecer soluções para os agricultores de forma sustentável. Pessoal, era isso. Esse aqui está o meu contato para quem tiver alguma dúvida, quiser conversar a respeito do tema, tá? Prazer, muito obrigado. Obrigado, professor Marcelo, doutor Marcelo, excelente explanação. Agradecemos a tua palestra e te convidamos a assistir agora a palestra. Apresentar o Hector. Tá ok, vou ficar aqui. Isso, te convido a assistir então, doutor Marcelo, agora a palestra e a exposição do professor Hector. O título e o assunto sugerido aqui foi o uso de biomassas agroindustriais para obtenção de bioenergia. O professor doutor Hector é engenheiro químico, PhD em Engenharia Química e Biológica pelo Centro de Engenharia Biológica da Universidade de Minho, em Portugal. É professor titular, fundador da Biorefinery Group e chefe da planta piloto de biorefinaria para fracionamento de biomassa da Universidade Autônoma de Coahuila, não sei se é assim, né, que fala, tá? No México, líder da etapa de pré-tratamento de biomassa no cluster de Biópolis, no México, Centro de Inovação em Bioenergia. Então, professor Hector, bem-vindo. Vamos deixar com você aí agora a maestria da palestra e a gente vai assistir. Marcelo, por favor, pare de compartilhar a tua tela para nós aí. Oi, desculpa. Parar aqui. Agora sim, professor Hector. Bem-vindo, Hector. Pronto? Estão a escutar-me? Sim, te escutamos. Muito bem, pronto. Espetáculo. Um segundo. Por favor. Acho que dá para olhar a apresentação, não? Já daí? Sim, conseguimos ver. Perfeito. Pronto. Bom dia. No sul do Brasil, aqui também no México. É um prazer estar aqui com vocês. Espero que o meu portunhol dê para falar um bocadito e que se perciba esta apresentação. Então, muito obrigado à professora Luciana Coya por este convite. Para mim sempre é um prazer poder estar aqui com vocês, tratando um bocadito sobre a biomassa, que podemos fazer com ela, não? Neste caso em específico, falaremos um bocadito sobre como podemos usar a biomassa, o resíduo agroindustrial, para a obtenção de bioenergia, em termos muito gerais. Rapidamente, eu estou a trabalhar na Universidade Autónoma de Coahuila. Estamos a desenvolver diferentes tecnologias, principalmente na questão do processamento de biomassa lignocelulósica, a partir de resíduos agroindustriais, biomassa acuática, micro y macroalgas también para la producción de biocombustibles y compuestos de alto valor acrescentado, y sobre todo o desenvolvimento de tecnología en cuestión de procesamiento de bioreactores con esta intención de poder valorizar estas biomasas como tal. Especificamente, y falando ya na questão de os bioenergéticos, neste caso o etanol, nós sabemos, e principalmente, claro, vocês, a questão do etanol. Sabem que Estados Unidos é o principal produtor, vou colocar aqui o meu pointer. Estados Unidos é o principal produtor de etanol e como segundo lugar está Brasil, no caso de vocês não. Que além de produzir, vocês também consumem o álcool a partir da caña de açúcar, que principalmente é um monocultivo muito, muito interessante na produção de bioenergéticos, principalmente em Brasil, não?
en Estados Unidos a partir de lo que es principalmente o milho, ¿sí? Y otras regiones del mundo producen etanol a partir de diferentes fuentes o materias primas. En este gráfico podemos hablar así muy rápidamente como a producción de etanol en los Estados Unidos, que es el principal productor, cómo ha ido incrementándose, ¿no? En este caso, no ano 2021, por ahí tuvo una caída, una baixa, una cuestión de producción y todos sabemos por la cuestión do COVID, ¿no? Porque principalmente o álcool iba na aplicação, principalmente por esta situação da pandemia. Mais pronto, depois no 2021 já a produção incrementou-se e pronto, hoje em dia nos Estados Unidos existen mais de 199 biorefinerías, que voy a explicar un bocadito más este concepto de biorefinería y cómo aplica directamente en la producción de bioetanol a partir de residuos, bueno, en este caso a partir de milo, a partir de caña, y cómo podemos introducir la cuestión de utilización de diferentes biomasas agroindustriales. Entonces, en Estados Unidos es importante recalcar o ver por aquí, por ejemplo, como a maioria das indústrias se encuentra no norte, prácticamente no sul dos Estados Unidos não temos plantas produtoras de etanol, e este caso, claro, é muito óbvio, porque se encuentra este estado, principalmente Texas, que é o principal estado produtor de petróleo. Uma das situações bastante interessantes que hoje em dia a indústria do etanol pretende, de cierta manera, poder llegar a esta línea verde, que es aquí 90-50, llegar a un proceso de descarbonización na producción de bioenergéticos, porque hoy en día, pronto, claro, ainda a cuestión da gasolina o de algunos energéticos no bio, sino energéticos provenientes do petróleo, ainda teñen esta cuestión de carbonización muy elevada, ¿no? Entonces, unos objetivos interesantes es poder llegar a una descarbonización tratando de utilizar energías renovables durante todo el proceso y, claro, producir estos bioenergéticos como tal. En Estados Unidos, muy similar no Brasil, existe esta situación dos carros híbridos, llamados os automóviles flexibles, que pueden utilizar gasolina o bien pueden utilizar etanol o alcohol. En este caso, por ejemplo, podemos ver este gráfico donde a línea branca es principalmente a gasolina. Podemos ver o costo, 4,23 dólares por galão de gasolina, que es mucho más caro. En este caso, en el norte de Estados Unidos se utiliza esta mistura de etanol con alcohol. Estamos a hablar del E85, que significa que por cada litro, 85% es o alcohol y 15% es gasolina. En diciembre de 2023, o sea, hace algunos meses atrás, o precio do E85 era muito menor comparado com a gasolina como tal. Não? Então, pronto, nós podemos conseguir ver que na utilização destes bioenergéticos, de certa maneira, podem ser bastante interessantes em questão dos consumidores. E claro, o Brasil tem que ser uma referência na questão de produção do álcool. Como muitos de vocês já sabem, este programa de álcool, o ProAlcool, que fue creado en 1975, ainda está a funcionar. Este é o precio do álcool faz 14 anos, 10 anos, desculpa. E pronto, esta fotografía foi tomada en Río de Janeiro e esta fotografía foi tomada en outubro do 2023 e claro, podemos ver aquí o precio do álcool, que claro, aumentóse quase o dobro, un bocadito menos, mas pronto, de certa maneira,
o álcool no Brasil, acho eu, sigue sendo muito interessante como uma grande alternativa na produção e na utilização destes bioenergéticos como tal. Hoje em dia, no Brasil, é um dado que foi recuperado o ano passado por Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Existen já 169 usinas na produção do etanol ou de álcool a partir de caña-de-açúcar no Brasil, con esta mixtura del E27, que significa que ya na gasolina, ya por default, teño 27% do álcool, além de que, bueno, claro, vocês saben que tamén poden colocar 100% do álcool nos carros como tal. E pronto, este conceito da biorrefinería, que é unha situación moito interesante, é unha analogia ás refinerías clásicas do petróleo. Nós sabemos que producimos moitas das situações que utilizamos hoje em dia, nossa vida cotidiana, provienen do petróleo. Mas já de faz 30 ou 40 anos, este conceito de biorefinaria era poder utilizar matérias-primas renováveis, ou seja, biomassas, para, de certa maneira, homologar um bocado este conceito de refinaria clássica do petróleo. En esta situação, a Agência Internacional de Energia, em seu tax número 42, define que a biorefinação é o processamento sustentável da biomassa em um espectro muito amplo na produção de diferentes biocompostos e além de bioenergia. Existem diferentes gerações de biorefinarias de primeira geração, como já comentamos, a partir de milho, a partir de caña, no Brasil, nos Estados Unidos, de segunda geração a partir destes resíduos agroindustriais e de terceira geração a partir de biomassa aquática, a partir de microalgas e a partir de macroalgas como tal. No caso específico, e esta palestra está um bocadito mais enfocada a la questão da biomassa lignocelulósica ou a partir de resíduos agroindustriais, esta biomassa, como nós podemos ver, por exemplo, aqui, resíduos de palha de trigo, resíduos de agave, resíduos do maíz, principalmente na estrutura ou composição, tem três importantes componentes. A primeira é a micelulosa, que é um biopolímero constituído principalmente por açúcares de 5 carbonos, que neste caso é a xilose. Temos a lignina, que é na cadena principal deste biopolímero, estamos a falar de compostos fenólicos, e a celulosa, que muitos conhecemos, é uma estrutura principalmente composta a partir de a glicose. Então, aqui nós podemos ver um resíduo agroindustrial, a parede celular, como está conformada esta estrutura e como, de certa maneira, nós precisamos desenvolver tecnologia para poder chegar a este tipo de açúcares ou fraccionar a biomassa em um conceito, certa maneira, de biorefinaria. Outra situação, o conceito que se calar, vocês já han escutado por aí, é o conceito da bioeconomia circular. Este conceito de bioeconomia surge na interpolação da economia lineal com a economia circular proveniente principalmente das matérias-primas do petróleo. Algunos anos atrás, este conceito de economia verde, principalmente utilizando biomassas ou matérias-primas orgânicas, e onde principalmente o conceito da biorefinaria joga um papel muito importante no processamento da biomassa. Então, juntando este conceito de economia verde com economia circular, e quando traslapamos estes conceitos, chegamos a este conceito de bioeconomia circular. Além de eso, este conceito principalmente está basado en la reutilización, no reciclo, la remanufactura de todas as diferentes liñas do procesamiento, de certa maneira para ter cero desperdicio en todo o proceso na produção de algunos compuestos e, claro, de bioenergéticos como tal. Uma situação muito importante é a considerar que as biorefinarias de segunda geração hoje em dia
na escala piloto ou escala industrial, de certa maneira, tem algumas limitações. Nós consideramos três pontos muito importantes. A primeira são os custos de produção, que hoje em dia siguen sendo muito elevados. A disponibilidade de biomassa, porque se calhar podem reparar, imaginem, não sei exatamente como é a situação da cana-de-açúcar no sul do Brasil, mas, por exemplo, he tenido a oportunidade de estar algumas vezes no noreste do Brasil, e é uma região semidesértica, de certa maneira. Então, a questão de cana-de-açúcar, que nós sabemos que na parte de São Paulo, por exemplo, que é uma região onde nós podemos andar na autoestrada e ver estes plantios, estas áreas imensas de cana-de-açúcar, não sei como dá no sul, principalmente também. Então, a disponibilidade de biomassa, de certa maneira, pode ser uma limitante no desenvolvimento das biorefinarias de segunda geração. Outra situação bastante importante a considerar é o diseño destes processos como tal, que são interessantes no conceito das biorefinarias. Uma situação importante é a Agência Internacional de Energia, México, desde fevereiro de 2018, pertenece à Agência Internacional. Em outra situação, para nós é bastante interessante porque nós podemos ter acesso a diferentes tecnologias para la producción de bioenergía a partir, por ejemplo, de biomasa como tal. No México ya existieron diferentes programas a partir de residuos agroindustriales, a partir de biomasas o materias primas orgánicas para producción de etanol, a partir de caña, a partir de sorgo, la producción de biodiesel a partir de jatrofa y a partir de grilla, que son plantas ricas en ciertos óleos, aceites para producción de estos biocombustibles, de cierta manera. Entonces, na região do México, este é o México, podemos ver diferentes estudios para ver cómo ia ser cultivada estas diferentes plantas a lo largo do país, con a intención de promover estos bioenergéticos, tanto o etanol como o biodiesel, e pronto. Mas isto ficou, de certa maneira, em uma situação de idea, conceptualizado, mas nunca foi, com esta ideia do governo, nunca foi levado a cabo como tal, não. Então, de certa maneira, nós, em 2016, nos dimos a tarefa de fazer um estudo para ver cuál era la situación, por ejemplo, en México, la producción de bioenergéticos a partir de fuentes renovables. Y solamente el 7% era a partir de estos materiales o estas biomasas. Más del 90% producía ainda bioenergéticos a partir de material fósil y solo el 4% era producido a partir de biomasa. Entonces, imagínense, México, um país com muita diversidade, muito similar, claro, ao Brasil, em questão de diferentes biomassas, como é possível que nestes dias ainda não se pueda produzir mais bioenergia a partir destas fontes renováveis? Então, a partir de este texto, de certa maneira, que é um mapa de ruta tecnológica para a produção de bioenergia, neste caso de bioetanol, se pudieron conceptualizar diferentes materias primas como la caña de azúcar, el sorgo, grano o sorgo dulce para la producción de bioenergéticos de primera generación y de segunda generación a partir de diferentes bagaços como el de caña, de diferentes residuos agrícolas o agroindustriales. Y en este caso se encontraron o fueron localizados 4 materias primas, como puede ser o bagazo de agave, o bagazo de caña de azúcar, a pala de trigo, residuos de milo para la producción de bioenergéticos no contexto do México. En otras palabras, a integración de plataformas bioquímicas, o sea, a partir de la utilización de ciertas enzimas, de ciertos microorganismos, utilizando estos azúcares fermentables, por ejemplo, llega a ser una situación muy importante el desenvolver tecnología para producir o desenvolver estas biorefinerías de segunda generación a partir de estas biomasas. Específicamente, no grupo de pesquisa, hemos trabajado mucho con los procesos hidrotérmicos
que son procesos los cuales principalmente se utiliza só agua o residuo agroindustrial o biomasa lignocellulósica é alimentada a este tipo de equipamentos, que son reactores de altas presiones, para poder fraccionar a biomasa, producir principalmente dos fases, una fase líquida rica en oligómeros provenientes da fracción da hemicelulosa, ou seja, de azúcares de 5 carbonos. En esta fracción nos podemos producir compuestos de alto interés, por ejemplo, para la industria de los alimentos, producir lo que son xiloligosacáridos, que son componentes o compuestos que pueden ser utilizados como prebióticos en la industria alimentaria, y además de esto podemos tener una línea rica en celulosa para la producción de bioenergéticos. Por tanto, podemos fechar o ciclo de biorefinería obteniendo diferentes compuestos de alto valor acrescentado y bioenergéticos de cierta manera. Estos son algunas fotografías de algunos reactores a escala laboratorio de 190 mililitros hasta casi 1 litro, no fraccionamiento de biomasa, reactores hidrotérmicos de altas presiones. Aquí vemos a diferentes biomasas y pronto estos tipos de reactores son bastante interesantes para la extracción, modificación, hidrólisis de biomasa, en este caso de residuos agrícolas. Una situación bastante interesante es poder medir a madurez tecnológica de los diferentes procesos. En este caso del proceso hidrotérmico estamos hablando de los TRL, este grado de maduración. Nos achamos que hoy en día los procesos hidrotérmicos para o fraccionamiento de biomasa, desenvolvimiento de biorefinerías, estamos a falar con un TRL de 6, un TRL de 7, porque hoy en día ya existen estas tecnologías a nivel industrial. Por ejemplo, en Dinamarca, en esta planta que está muy cerca de Copenhague, se produce alcohol, se produce xiloligosacáridos a partir de pala de trigo en un reactor hidrotérmico en operación en forma continua, y hoy en día está operando a través de esta compañía en la Dinamarca en una situación ya a nivel industrial. Existen diferentes escalas piloto, por ejemplo, en Estados Unidos, en Chile, en Brasil, es claro, tienen en el CTV, bueno, hubo anteriormente o CTV, ahí en Campinas, existen reactores hidrotérmicos a escala piloto en forma continua, que son muy interesantes hoy en día para el procesamiento de biomasa en la Suecia. Y entonces, con esta situación de poder integrar los procesos hidrotérmicos no desenvolvimiento las biorefinerías, sin lugar a dudas, ya está en un nivel bastante avanzado la cuestión de la madurez tecnológica como tal. Acá en la Universidad Autónoma de Coahuila se ha desenvolvido alguna tecnología a escala piloto de este tipo de reactores hidrotérmicos, principalmente para el procesamiento de residuos agroindustriales como tal. Entonces, aquí podemos ver en esta fotografía, el reactor es un reactor tubular con una caldera para producir vapor y presurizar el reactor. Aquí rápidamente muestro cómo es la operación de este reactor. Tenemos un material que tenemos que alimentar por la parte superior. Aquí tenemos la caldera. Alimentamos o vapor que va a presurizar el reactor. Pasado tiempo de operación, nos vamos a abrir una válvula. Vamos a recuperar el slurry, que es la biomasa ya fraccionada, vamos a separar, vamos a obtener estos oligómeros para utilización en la industria alimentaria y estos azúcares fermentables de cierta manera para la producción de bioenergéticos como tal. Aquí podemos ver operación, a caldera, este reactor tubular. Aquí podemos ver alimentación, en este caso estábamos a alimentar bagazo de caña de azúcar. Este es un material que fica después del procesamiento, es un material rico principalmente en lignina y celulosa para la producción de azúcares fermentables, y a fracción líquida principalmente rica en xiloligosacáridos para la utilización en la industria alimentaria. Este tipo de equipamientos o reactores, todos automatizados, porque es muy interesante poder estar a medir principalmente a temperatura y a presión en la operación de un reactor. Algunos de los trabajos, así en forma muy general,
hemos trabajado con los residuos de milo para la producción de bioenergéticos, en este caso con las folias, con los talos, ¿cómo se llaman? No me lembro, es el corn cob, aparte que fica después de tirar o grano do milo, fica este residuo, y pronto nos hemos utilizado o integrado para utilizar estos residuos agroindustriales en la producción de bioetanol como tal. Podemos ver que por cada kilogramo de un grano de milo nos podemos obtener grandes cuantías de los diferentes residuos agrícolas o agroindustriales. En el caso de México es muy interesante porque tenemos muy gran cuantía de estos residuos a partir de milo. Lembrar que nós aquí no México utilizamos muito o milo para fazer os tacos, para fazer aí, colocar nas tortillas, claro, com um bom tequila ou uma cachaça, se calar, não sei, nós utilizamos muito e, portanto, temos muitos resíduos de milho. Então, nós hemos aplicado principalmente estos procesos hidrotérmicos, hemos fraccionado, hemos producido bioetanol, estos bioenergéticos y oligómeros. Entonces, fechamos estos conceptos de biorefinerías de cierta manera. Aquí podemos ver algunos rendimientos, arriba del 87, 90% de producción de etanol a partir de residuos de milo como tal. Otro material bastante interesante, por ejemplo, es o agave. Hoy en día en Brasil, en diferentes instituciones están a utilizar este tipo de materia prima. Una situación bastante interesante es que no precisan, este cultivo, este tipo de cultivo no precisa mucha agua para poder crecer. Es un cactus, el agave, por tanto, precisa mucha poca cantidad de agua, por tanto, hace este tipo de cultivos un material bastante sostenible en cuestión de utilización de agua. Y por tanto, en México se utiliza mucho para la producción de o tequila. O tequila, que ustedes conocen, se calar, es a nuestra bebida alcohólica nacional, muy similar a o cachaça, que es una bebida destilada, mas nos producimos a tequila a partir de este cactus. Estas, por aquí pueden ver, aquí abajo se encuentran estas piñas que van a extraer de este cultivo, van a pasar por un proceso de cocción y durante el proceso de cocción nos vamos a producir este residuo que ven por aquí. Este residuo nos llamamos bagazo de agave, que es rico en celulosa, hemicelulosa lignina y representa aproximadamente el 40% de procesamiento de toda planta para la producción de tequila. Por tanto, es una materia prima bastante promisoria na produção o desenvolvimento de o álcool e de biorefinerías de segunda geração aqui no México. E nós hemos tratado de estudar principalmente a produção de açúcares fermentáveis a partir de o bagaço para a produção de o álcool. Hemos estudiado a parte de las cinéticas, enzimáticas, porque nos precisamos de enzimas celulasas para producir glicose a partir de la celulosa y nos hemos producido una cuantía, una concentración bastante elevada, estamos a hablar de 195 gramos por litro de glicose, por tanto hay una concentración muy elevada. Si nos hiciéramos una conversión ao álcool y tuviéramos o 100% de rendimiento o de conversión, nos estaríamos a hablar que estamos a producir aproximadamente 100 gramos por litro de alcohol, lo cual es una concentración bastante elevada a partir de lo que es o bagazo de agave. Y rápidamente hemos desenvolvido algunas estrategias de simulación a partir de esta conceptualización, usando un pretratamiento, una sacarificación, una fermentación, separación en diferentes componentes, con la intención de hacer esta simulación de proceso, porque es muy interesante ver si realmente o procesamiento de residuos agroindustriales puede ser tecnoeconómicamente viable. Entonces, en términos muy gerais, nos hemos reparado que a producción só de bioenergéticos, en este caso de álcool, no llega a ser tecnoeconómicamente viable. Nos tenemos que estar a producir otros compuestos de interés, en este caso, las melasas, que son los xilooligosacáridos,
para poder integrar líneas de producción de etanol en forma simultánea y en una misma línea de planta o de operación poder producir estos compuestos de valor acrescentado, estos bioenergéticos, para que pueda ser tecnoeconómicamente viable, de cierta manera. Algunos trabajos que hemos producido a partir de estos bioenergéticos, como o alcohol o bioetanol, a partir de agave, hemos podido reparar que, sin lugar a dudas, las biomasas lignocelulósicas pueden ser de bastante interés para complementar o alcohol que he producido a partir de primera generación, en este caso a partir de Milo, a partir de caña de azúcar. Puede ser bastante interesante tanto en Brasil como en México, de cierta manera. Y por último, quiero mostrar este slide de la integración del proceso hidrotérmico con las biorefinerías. Es muy interesante hoy en día poder integrar a producción de las enzimas, porque las enzimas son necesarias para poder romper a cadena química de estos biopolímeros, tanto de a hemicelulosa como de la celulosa. Entonces, las enzimas hoy en día tienen un elevado costo como tal. Entonces, es interesante poder producir o integrar la producción en este tipo de esquema, além de poder integrar energía de cierta manera en este tipo de procesos, a energía como hacer una cogeneración, en este caso a partir de la lignina. Entonces, vamos a tener bioenergéticos, vamos a poder producir enzimas, vamos a poder producir energía a partir de estos residuos agroindustriales. Entonces, yo acho que hoy en día los nuevos diseños de proceso tienen que ser en función de toda una integración como tal. Como comentarios finales, sin lugar a dudas, a conversar de la biomasa, en este caso energía y bioetanol y bioproductos, sin lugar a dudas, pueden ser muy interesantes para buscar una independencia energética en nuestros países, principalmente aquí en Latinoamérica, além de buscar tecnologías que sean robustas y sostenibles como tal. Sin lugar a dudas, yo acho que las biorefinerías de segunda generación, en este caso a partir de residuos agroindustriales, llega a ser bastante interesante la transición energética, que es preciso, sin lugar a dudas, ya hacer, porque es así, no sabemos ainda cuándo va a durar o petróleo, mas nos tenemos que estar preparados, sin lugar a dudas, para esta transición, que ya está rápidamente en unos cuantos años, y años quiero decir, no sé, se calar 30 o 40 o 50 años, probablemente. Y como una situación de divulgación, convido a vocês a enviar los últimos artigos que tengan por ahí en cuestión de bioprocesos, en cuestión de fermentación, de enzimas, a la revista internacional Bioenergy Research de Springer, la cual está indexada, y pronto vamos a tener todo o gusto de poder procesar su manuscrito en este tipo de revistas. Y pronto, muy obrigado, o equipo de pesquisa del Biorefinery Group aquí en México, no noreste do México, muito perto de Texas. Este es mi email, a página oficial do grupo, as nossas diferentes redes sociais, en este caso no Facebook, no Twitter. Pueden seguir por ahí las diferentes actividades. Y pronto, fue un placer estar aquí con vocês. Cualquier duda, fico atento. Muito obrigado. Obrigado, professor Hector. Viu, Hector? Teu portunhol estava excelente, viu? Então não te preocupes com isso. Hector, uma questão para você. Nós programamos fazer um intervalo agora de 15 minutos para o coffee. Se tu puderes, não sei como está a tua programação, se tu puderes ficar conosco até ao final da mesa redonda, temos mais uma palestra depois, a gente apreciaria. Mas se tu estiveres com a agenda um pouco apertada, a gente abre algumas questões agora para poder te liberar depois. Como está a tua agenda, Hector? Ok. Pronto. Agora van a ser un receso de 15 minutos. Depois mais meia hora da próxima palestra.
Ok. Sim, ou seja, estamos a falar que voltaríamos em 45 minutos para essa mesa redonda. Isso. Se tu... a Luciane pode te avisar pelo WhatsApp aí, se tu preferires, na hora de Tá entrar na bom. mesa redonda. Perfeito. Então eu voltaré em 45 minutos, mais ou menos. Mas sim, Luciane pode aí comentar-me e com todo gosto estarei aqui com vocês. Perfeito, então vamos fazer um pequeno intervalo. Hector, muito obrigado pela tua explanação. O México e o Brasil têm tantas coisas em comum, né? E temos realmente que aproximar-nos aí. Obrigado por enquanto, te aguardamos então daqui a 45 minutos, professor. Claro que sim, um prazer. Um prazer. Pessoal, então vamos nós fazer um pequeno intervalo.